Vamos aqui então dar sequência e aprender a manipular essas camadas, né, fazendo uma melhor organização aqui dos objetos. Eu vou pegar a ferramenta mover, vou aqui rasterizar o meu polígono, botão direito, rasterizar a camada, perfeito. Tendo selecionado aqui a camada do polígono, então eu posso clicar, segurar e arrastar para posicionar ele no local onde eu quiser. Vou deixar ele aqui acima do retângulo, intercedendo com este retângulo. Se eu quiser mover o círculo, não basta simplesmente eu clicar sobre ele e arrastar. Ó. Percebam que ele vai continuar movendo o retângulo. Por quê? No caso, perdão, o polígono. Porque a camada polígono está, então, selecionada. Quero mover o círculo. Clico primeiro sobre a camada dele, depois clico, seguro e arrasto. Mesmo que eu clique fora do círculo, ó, ele vai mover, porque ele está movimentando a camada e não ali em si o objeto. É bem interessante isso. Percebam que a ordem, então, foi a seguinte. Retângulo embaixo aqui. Perfeito. Círculo sobrepondo o retângulo, polígono sobrepondo ambos. Se eu quiser modificar essa ordem, basta com que eu clique sobre a camada, segure e arraste. Vou clicar sobre a camada polígono e arrastar para baixo. Trouxe ela, então, para baixo do círculo. Percebam aqui que a ordem foi alterada. Clico novamente, seguro e arrasto. Trouxe, então, o polígono para baixo de todos. Tenho ali, então, o polígono abaixo de todas as camadas. Fazer, então, a ordenação é muito simples. Basta clicar, segurar e arrastar. Para que você selecione mais de uma camada, você pode clicar com Ctrl. Então, eu tenho a camada polígono já selecionada. Eu pressiono a tecla Ctrl e clico sobre o círculo. Ele selecionou também a camada círculo. Caso eu faça alguma modificação, será feita agora nas duas camadas ali de uma só vez. Se eu quiser selecionar um conjunto de camadas, seleciono todas, por exemplo, eu utilizo o Shift. Então, cliquei no polígono, que é o primeiro, pressiono o Shift e clico no retângulo. Ele vai selecionar desde a camada polígono até a camada retângulo. Temos aqui também outras propriedades, por exemplo, vou deixar sobre o polígono, para que eu possa trabalhar. Aqui do lado nós temos um olhinho, onde quando eu clico, ele some com o objeto, ele tira a visualização dele, ele não apagou aí, né, excluiu o objeto, ele somente tirou a visualização. Vou pressionar Ctrl+, para aproximar um pouco. Com a barra de espaço pressionada, ele coloca essa mãozinha, que também pode ser encontrada aqui na barra de ferramentas. Barra de espaço, então, eu pressiono, né, a barra de espaço e clico com o mouse e arrasto, para que eu possa então posicionar o meu projeto. Vamos supor que eu queira fazer uma edição nesta área onde o polígono passava por cima. Por isso é interessante você, às vezes, ocultar o objeto, ó, e aí você pode trabalhar aquela área. Depois você novamente coloca ele visível. Então, bem tranquilo. Este olhinho para ocultar ou habilitar aí o objeto. Tem algumas opções aqui acima também interessantes para bloqueio, onde eu posso aqui bloquear pixels do objeto, isso aqui nós vamos entender depois, né, e pixels de imagens. Aqui nessas duas últimas é o seguinte, se eu clicar na camada polígono, que está selecionada, e bloquear a posição dela, obviamente que ao tentar mover, ele vai me falar que não foi possível porque a camada está bloqueada. Essa última opção, ela bloqueia todas as outras, então não posso fazer nenhuma edição, não posso mover o objeto, não posso aí alterar o seu tamanho, nada, nada, nada. Ela está 100% bloqueada. Isso aqui também é interessante porque às vezes, em algum caso aqui, eu tenho uma camada de fundo onde já está preparado aquele objeto e eu não quero que seja feita nenhuma alteração nele, nem referente à posição, nem referente a cores, nada, nada, nada. Eu posso deixar a camada travada, bloqueada, para que não seja então aí alterado nada dentro do meu objeto. Aqui do lado nós temos outras opções também interessantes, que é referente ao preenchimento desse objeto. Ele tira a cor dele aqui, ó. Então ele some totalmente. É claro que se eu deixar com pouco preenchimento, ele vai ficar transparente. É muito parecida com a opção de cima, que é a opção da opacidade. Eu posso remover a opacidade. Quanto menor a opacidade, mais transparente, né, mais opaco fica ali então o meu objeto. Isso é muito interessante, né? Na verdade, os melhores efeitos aí criados dentro do Photoshop são feitos através aqui deste recurso de opacidade. Quem sabe utilizar bem esse recurso de opacidade consegue aí trabalhar, né, diversos efeitos. Depois, quando nós estivermos aí trabalhando com as imagens, já introduzindo imagens dentro do nosso projeto, nós vamos então entender um pouco melhor esses efeitos de opacidade. Ao lado aqui, só para finalizar essa explicação inicial, né, das camadas, nós temos o modo, né, de exibição de cada camada. Aqui tem o normal, que é o padrão, mas eu posso deixar, por exemplo, com multiplicação
onde ele praticamente não mostra o objeto em cores escuras. Percebam que aonde passou aqui sobre a cor preta, o objeto não apareceu. Posso deixar ele no tipo sobrepor também, onde ele vai deixar aí o objeto com uma intensidade menor. Temos aqui luz direta, indireta. Eu vou passar para vocês durante o curso praticamente todos esses modos de camada. Cada atividade nós vamos então trabalhar um tipo de modo de camada aqui diferenciado para então incrementar aí nos nossos projetos.